E hoje nós vamos falar de um tema muito caro, muito importante, que é como lidar com as diferenças na igreja. A igreja é um lugar onde as pessoas se encontram, congregam, trocam experiências e as pessoas não são iguais, né? São personalidades diferentes, gosto diferente, maneiras de pensar diferentes e isso às vezes configura um desafio dentro da igreja. Então, como analisar isso? Como conviver com o diferente? Como lidar com isso? Essa é a questão que trataremos hoje aqui no bate-papo. E para isso, nós temos uma turma nota 10, top de linha, Atilano Muradas, Vinícius Lato, Gustavo Bessa. Eu queria dizer assim, que é uma alegria recebê-los aqui mais uma vez. Obrigado, nossa E alegria. que vocês são muito diferentes de mim, né? Graças a Deus. Cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito. Aí está a diversidade, né? Como que vocês pensam assim nessa diferença? Ela é importante? Ela é um problema? Como é que você pensa isso, Atilano? Nós dizemos que é um problema, nós estamos indo até contra a palavra, porque Deus criou dessa forma, né? E a gente é que aprende a conviver com as diferenças, né? As pessoas são diferentes. Eu acho que isso dá um sabor diferente à vida, dá um sabor diferente. Saber do outro, o outro ser totalmente diferente de você, é sempre legal saber isso, porque a gente tem o que aprender com o outro, a gente tem o que ver no outro. Então as diferenças são importantes. Agora, essas diferenças, elas necessariamente precisam ser mediadas por Cristo. E Cristo é o parâmetro, o padrão a partir do qual cada pessoa deve olhar para o próximo, porque senão fica sem referencial nenhum. Vira anarquia, né? Aí pode tudo, vale tudo, fique como quiser, viva como quiser, caminhe como quiser, que está tudo bem, porque a igreja é um lugar para a pessoa fazer o que ela bem entende, viver como ela bem deseja. E eu penso que não é assim. Isso é bem pós-moderno, né? As diferenças, elas são de Deus, Deus criou as diferenças, mas Deus estabeleceu um parâmetro, e esse parâmetro, a partir do qual as diferenças devem ser vistas, é o parâmetro de Jesus. E se esquecer esse parâmetro, cai-se nessa anarquia. Pode tudo, vale tudo. Aí, naturalmente, começam a surgir diferentes tipos de igrejas, de comunidades, levantando os mais diferentes tipos de bandeira, que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, ele fala que o corpo é um, apesar de ter muitos membros, o corpo é um só, e esses membros formam um só corpo, do qual Cristo é o cabeça, porque nós somos batizados em um espírito, quer judeus, quer gregos, escravos livres, a nós foi dado de beber de um só espírito, né? Então, você vê que a direção desse corpo ela é presidida não pela vontade dos membros, mas pelo cabeça, que é Cristo. Bom, então nisso a gente já meio que quase que conclui, mas não é essa a ideia, né? Nós andarmos um pouquinho mais. Eu creio que esse é o veio que nós devemos andar. O veio ideológico e espiritual é firmado em Jesus. Mas aí o ser humano ele não é só o interior espiritual e alma, ele é um interior, ele tem corpo, né? Ele tem corpo, ele tem forma, ele tem jeito, ele tem a alma dele que o torna totalmente diferente uns dos outros. E aí a gente fica para não incorrer no mesmo risco. Fala, não, Jesus é um, tem uma forma, tem um jeito, tem uma ideologia, um pensamento. Mas por fora, cada um vai ser de um jeito. O cara vai ter um cabelo diferente, vai ter a cor diferente, ele vai ter, às vezes, o jeito diferente de ser, ele vai ter culturas diferentes e tudo mais. Mas uma ideologia só coloca ele num único ponto. Eu acho que um dos problemas da falta de compreensão da unidade e da diversidade é o que aconteceu aqui mesmo em Corinto, né? As pessoas elas não entendiam a diversidade, não conseguiam colocar a diversidade em unidade porque elas não conseguiam colocar Cristo como centro, e isso foi gerando comparação e foi gerando divisão. Porque as pessoas comparavam, dizendo, não, mas eu sou do fulano de tal, não, eu sou de Paulo, meu partido é Paulo. A outra falou, não, eu não sou de Paulo, não, eu sou do Apolo, porque o Apolo é que é o mais eloquente, ele é poderoso em palavras. O Paulo, quando chega aqui, a escrita dele, quando ele escreve, é maravilhoso, mas ele é muito fraco pessoalmente.
Ou fala, não, mas eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Pedro, porque Pedro andou com Jesus. Ou fala, não, eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Jesus, porque Jesus é o que é o centro de tudo. Então eu acho que quando não há essa compreensão, começa a haver a divisão e a comparação. E eu acho que a divisão e a comparação nas mãos do nosso adversário é um instrumento poderoso para minar e até mesmo fazer com que outros dons e talentos que estão dentro do corpo, eles comecem a desaparecer. Esse tema assim, de diferença, eu acho que é um tema assim, muito... ele parece simples, mas ele é muito complexo, porque existem nuances muito delicadas quando se trata desse tema diferença. A gente pode tentar abordar essa diferença pensando, por exemplo, diferenças de denominações ou diferenças teológicas, que parece que está um pouco relacionado com essa ideia de Paulo, Apolo, Cefas, Cristo e a teologia da igreja de Corinto, porque algumas pessoas imaginavam que necessariamente todos da igreja de Corinto precisavam falar em línguas, em outras línguas. E elas eram medidas a partir desse dom. Se tinham esse dom ou não tinham esse dom. Se tinham, eram mais, e se não tinham, eram menos. E aqueles grupos que eram considerados menores, eles deveriam seguir certas regras e ter uma certa conduta, e aqueles que eram considerados maiores por possuírem aquele dom deveriam estar sobre todos. Essa diferença é uma diferença destrutiva, como a diferença, às vezes, que é apontada para uma teologia que se diz que é melhor do que aquela outra teologia. A teologia A, ela é mais racional, ela é mais lógica, ela é mais interessante, ela aborda esses temas aqui com mais clareza, logo ela deve se sobrepor a todas as outras teologias. Esse tipo de diferença, que leva à competição, que leva à comparação, que leva à dominação do outro, na tentativa de uniformizar o outro, isso é complicado. Na tentativa de fazer com que todos pensem da mesma maneira, tenham a mesma teologia, possuam todos os mesmos dons, isso é que é extremamente complicado, isso é abertamente condenado nas Escrituras. Nesse aspecto, as Escrituras exaltam essa diferença de dons, diferença de teologias, diferença de comportamento, diferença de pessoas. O brasileiro, ele é brasileiro, ele não é chinês. Ele vai agir como um brasileiro, ele possui características da brasilidade dele e Deus fez com que a história, a cultura, o DNA tornasse o brasileiro assim como o brasileiro é. O brasileiro não vai ser nunca um chinês, nunca vai ser um alemão, nunca vai ser um francês, nunca vai ser um norte-americano, e Deus não quer que nos tornemos o outro. Deus quer que sejamos assim, quem nós somos, com as nossas características, com a nossa música, com a nossa cultura. Essa diferença, sim, ela é riquíssima e preciosíssima na igreja. Você sabe que no início do mundo, o mundo era tribal, né? O homem tinha um grupo de pessoas e foram se dividindo em tribos, e depois eles se tornaram aí, cada tribo virou um país, cada país nós temos aí continentes que são meio parecidos, mas os países, cada um tem sua característica. Hoje a gente tem cerca de 24 mil etnias diferentes no mundo. Só no Brasil mesmo, nós temos 257 etnias declaradas diferentes. Isso são as tribos indígenas. Nós temos o brasileiro e temos mais 256 tribos indígenas. E cada uma tem a sua música, a sua cultura, o seu jeito de ser, a sua ideologia, seu pensamento. Fora a diferença que existe dentro do próprio grupo brasileiro, né? Exatamente. Fora o que nós temos aqui, que é uma coisa fácil da gente definir, o pessoal da região centro-oeste, do norte do país e do sul. O sul, o pessoal tem um vocabulário diferente, tem até um dicionário do gaúcho lá, que as palavras são diferentes. No Nordeste a gente encontra, em Minas Gerais mesmo, onde nós moramos, quanta coisa nossa é diferente do outro lá. Com isso, nós temos uma diversidade e a gente volta para o início do mundo. Porque, de fato, por mais que nós tenhamos nos dividido em países, nós acabamos vivendo realmente em tribos. Os empresários vivem juntos, os hippies vivem juntos, aqueles que gostam de determinado tipo de música vivem junto, aqueles que gostam de danças
vivem juntos. Então, os adolescentes vivem em bando, né? Os jovens também. Então, cada um, nós vamos vivendo e criando novas tribos. E aí há diversidade. Com isso, há um outro problema. O problema de como levarmos a palavra de Deus a essa diversidade. Mas isso é só agora, Tilano. Essa valorização do diferente... Ela é bem recente, é um fenômeno recente. É um fenômeno recente, é de agora. A força toda era de uniformização. A tentativa, a tentativa era de uniformização. Por exemplo, o mundo, em diversos lugares do mundo, já tem gente que usa calça jeans. Tem gente que toma Coca-Cola. Tem gente que usa o tênis Nike. Tem gente que está com o iPad na mão. Isso é encontrado em diversos lugares do mundo. E nos faz perceber que existe essa força, essa tentativa de uniformização do mundo. Essa uniformização que vem por essa filosofia de globalização. Já tentaram até uma língua, que é o Esperanto, global, né? até a língua que é o Esperanto. É. Mas a língua do mundo já foi há um tempo atrás. O francês e hoje é o inglês. É. E daqui a um tempo deve ser o chinês. O mandarim. Então, parece que o mundo vive nessas tensões de uniformização e de diversidade. E geralmente caminhamos por extremos, nesse movimento do pêndulo. O mundo viveu um tempo nessa busca de uniformização, em que as pessoas elas deveriam pensar do mesmo jeito, seguir a mesma lógica. Nas escolas, as matérias têm que ser essas, e a grade, o conteúdo tem que ser esse, seja no sul do Brasil, seja lá na Inglaterra, em qualquer parte do mundo havia essa ideia de uniformização do conhecimento. Hoje que as pessoas percebem que elas têm alguns traços que são importantes e elas não devem abrir mão desses traços. Hoje é que o brasileiro, de uma maneira mais clara ou mais forte, de uns 40 anos para cá, ele percebe que ele tem uma música, ele deve cantar essa música, e essa música é maravilhosa. É hoje que o brasileiro bate no peito e diz, olha, eu tenho orgulho de ser brasileiro, sou brasileiro, não desisto nunca. É hoje que existe esse tipo de propaganda acerca do Brasil. E hoje também existe esse mesmo tipo de propaganda lá no Cazaquistão, ensinando as pessoas a falarem o cazaque e não russo. Existe esse tipo de propaganda lá no Uzbequistão, chamando as pessoas para falar uzbeque e não russo. É hoje que existe esse tipo de propaganda de valorização das culturas, da valorização das diferenças. E agora imagina a igreja nesse mundo tão diverso. E imagina qual deve ser a visão de Deus para essa igreja global diversificada. Será que Deus olha para essa diversidade e diz, não é assim? Que absurdo. Tinha que ser todo mundo igualzinho, vestindo a mesma roupa, cantando a mesma música, na mesma melodia. Eu acho que Deus tá nesse negócio da diversidade. Até uma reflexão que eu tenho para mim. Em Apocalipse, a Bíblia diz que se viu diante do trono de Deus todos os povos, tribos, línguas e raças, e eles estavam todos vestidos de branco. Mas espera aí, você vê a uniformidade e ao mesmo tempo a diversidade. Porque como é que você consegue diversificar povos, tribos, línguas e raças se está todo mundo vestido igual? Então, ao mesmo tempo que você consegue perceber uma uniformidade nas pessoas que estão diante do trono, você também consegue perceber a diversidade de povos, tribos, línguas e raças. Pois é, o ponto é Cristo. As vestes que estão sobre essas pessoas são vestes que fazem referência a Jesus. E aí voltamos num ponto anterior ao nosso diálogo. Jesus é aquele que leva unidade às pessoas. Não existe, não podemos pensar em diversidade cristã, se não pensarmos Cristo. Cristo como aquele padrão. O ponto de partida. O ponto de partida e o ponto de chegada. Não existe outra possibilidade de pensarmos diversidade de uma maneira coerentemente cristã, se não pensarmos Cristo em todo o tempo. E naturalmente, ao pensarmos Cristo em todo o tempo, ainda assim nós vamos enfrentar dilemas na nossa caminhada.
dessa diferença na igreja.